Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje estou trazendo para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Misterioso Caso de Styles, de Agatha Christie. Vamos lá? Bom, gente, esse livro, ele é o primeiro livro publicado pela Agatha Christie, tá? Em 1920, esse livro. O que que acontece? Eu estou num grupo de leitura coletiva, é um projeto Agatha Christie, Leia Agatha Christie, que a gente está fazendo em ordem cronológica, lendo em ordem cronológica todos os livros da Agatha Christie. Então, já viu, a gente tem aí cronogramas até 2028, para vocês terem uma noção. Então, a gente iniciou com esse espetáculo, livro de O Misterioso Caso de Styles, que ele é praticamente uma história que introduz o Hercule Poirot em tudo o que se fala sobre os casos de mistério da Agatha Christie, tá? Ele é praticamente um Sherlock Holmes, só que eu acho que assim, o estilo de escrita da Agatha Christie, ela é praticamente melhor, digamos, em deixar a gente meio bugado. Exatamente. Nesse livro aqui, eu buguei aproximadamente 3 vezes. Eu buguei referente a quem seria o suspeito e quem não seria. Essa história, ela praticamente conta sobre uma viúva chamada Emily, que ela possui 3 enteados praticamente, só que a terceira enteada eu indico como se ela fosse que é a Cynthia, né? Como se ela fosse uma protegida dela, porque ela não era nada, era se eu não me engano, ela era de um tio que foi enviado para ela ficar lá durante a guerra, né? Então aí com isso eles acabaram fazendo, ela acabou protegendo essa garota, né? E o que que acontece? Ela é viúva e o antigo marido dela deixou o falecido marido dela deixou praticamente a mansão de Styles, por isso que é o misterioso caso de Styles, a mansão de Styles e mais o dinheiro, ficou tudo para ela. E aí ela no testamento informou que ficaria quando ela morresse, nesse caso, passaria a mansão e parte do dinheiro para um dos enteados, que é o John Cavendish, e mais para o outro enteado dela, que é o irmão, o Lawrence, ele iria ficar com a outra metade do dinheiro. E aí, nesse caso, eles iriam realmente, ninguém sairia perdendo, porque a quantidade seria praticamente a mesma. E tudo bem, isso com certeza iria acontecer, só que o que aconteceu? O John, que é um dos enteados, chama o seu amigo para passar uma temporada, porque ele veio como é que é o nome? Ele veio da guerra, né? Então aí ele precisou passar uns 30 dias assim em repouso, com alguns cuidados e tal. Então o John chama esse amigo dele para passar a tarde, esses 30 dias com eles, né? Isso é julho, então é um calor infernal, é feito em Londres, na Inglaterra, né? Então aí eles estavam com essa ideia, ele estava com essa ideia de passar uma temporada em Styles. E já conhecia a família e tal, só não conhecia a Cynthia e nem a mulher de John, que é a Mary. Então ele foi lá para conhecer, para se familiarizar e ainda ver a Miss Inglethorpe, que aí eles
realmente, ele realmente conhece o atual marido da Emily, que ele não... Realmente ninguém suspeitava que eles iam se casar, que ela ia se casar de novo, que ela ia permanecer viúva por muito tempo e tal, porque ela gostava muito do falecido marido. E aí anula praticamente todo o testamento que tinha entre os irmãos. Então aí quem passa a herdar toda a fortuna dela quando ela morrer é o atual marido, Winslow Thorpe. Então aí começa toda a trama. O que acontece? Ocorre, nesse meio tempo, a comunicação entre esse amigo do John. Gente, eu esqueci o nome do amigo dele. Calma que eu vou ver. É muito nome nesse lugar. É muito nome, vocês não fazem ideia. Para vocês terem uma noção, tem mais de 8 nomes, assim, em tudo aqui. Mas, enfim, eu vou contar assim, porque realmente é uma história bem emocionante. E esse amigo, ele acaba encontrando Hercule Poirot nessa cidade onde ele está. E aí eles começam a conversar, pergunta como é que foi, porque eles se conheciam na guerra, tal, não sei o quê. E ele falou que ele estava vindo foragido, mas não era nada para se preocupar, mas ele estava... Ele estava na cidade durante um tempo para se recompor da guerra e tal. E aí eles começaram a conversar. Nesse meio tempo, nesse mesmo dia, ocorre uma discussão, no final da tarde, ocorre uma discussão entre o filho, John, e a mãe, Emily, referente a alguma situação dele, a princípio, na casa Styles, na mansão Styles. E com isso, a empregada, a criada, vê e fica meio alarmada por conta disso, porque faz tempo que não vê eles brigando e tal. Então, isso realmente afeta e ela fica preocupada, porque isso pode afetar muito a Emily. Ela fica preocupada porque isso pode afetar, essa informação pode afetar muito a vida de casal, de marido e mulher. Então, ela fica muito preocupada com essa situação do filho referente à mulher. Só que não se sabe o que tá acontecendo ali. E aí ela vai, e aí vai a empregada, acaba saindo para não ouvir mais a discussão. E no decorrer que ela volta, ela percebe que John não está mais lá na sala onde eles estavam discutindo, e que Emily está abalada com alguma situação que ela viu em um papel que ela está segurando na mão, que está próximo à escrivaninha do marido dela. E aí ela chega e ela pede para que a criada dela vá até o quarto dela e acenda a lareira. Mas como é que você vai acender uma lareira, sendo que não é temporada de frio lá? Lá tá calor. É no auge do verão. Muito estranho. Mas ela pede, então e como tá próximo do chá, como tá próximo do jantar, o que acontece? Ela ceia rápido e depois ela vai pros cômodos dela e não sai mais de lá. E todo mundo fica preocupado, porque não é o caso dela, né, fazer esse tipo de coisa e tal. Só que aí chega no início da manhã, se ouve um barulho imenso vindo do quarto dela. E eles percebem que todas as portas do quarto dela, porque tem 3 portas, sendo que uma fica interligada ao quarto de Cynthia e o outro ao quarto do Mr. Inglethorpe. E aí, com isso,
Ninguém conseguia abrir as 3 portas, porque a do corredor também estava trancada, até que chegou uma hora que eles conseguiram arrombar a porta e ela estava passando mal, ela estava tendo uma convulsão muito forte, e aí com isso ela acabou morrendo por conta desse acaso. Todo mundo suspeitava que ela estava tendo um mal súbito nesse momento, só que o doutor que examinou todas as informações e pediu até a biópsia, a autópsia do corpo dela e tudo, para saber se realmente foi um mal súbito ou não, detectou que foi um homicídio que aconteceu naquela eventual noite, né? Que nesse caso ela foi envenenada. E aí, meus amigos, começa toda a investigação. Então, chega num determinado momento que a Agatha põe todas as informações na sua frente, que estão claras na sua frente, e você segue uma linha de raciocínio que chega depois num determinado momento, ela burla uma situação que faz você entender que aquela pessoa não é suspeita. E aí depois você chega e fala, ah, não, então vamos para essas 2 suspeitas. Só que aí depois você percebe que não é ela a suspeita. Daí ela buga a sua cabeça de novo, e aí você vai por um caminho totalmente diferente, e aí depois você percebe no final da história que você estava no caminho certo naquela primeira suspeita. E aí você fica irritado, tal, não sei o quê, mas fica legal a história. Não fica aquela coisa monótona que você já capta na hora todas as informações e aí você já sabe quem que é o suspeito e realmente se concretiza. Não, Poirot realmente chega, ele faz aquele negócio todo, ele é meio louco e tal. E aí você vê que realmente é aquela situação que, tipo, é diferente. É diferente você ler Agatha Christie e é diferente você ler um conto de Sherlock Holmes. Porque ele é previsível. Na minha opinião, Sherlock Holmes é previsível. Poirot não é previsível, nem aqui, nem na China. Então, eu achei sensacional. Foi o meu primeiro contato que eu tive com Agatha Christie. E eu tenho certeza que vai ser assim durante esses anos aí que a gente vai começar a ler Agatha Christie uma vez por mês, um livro dela. Eu acredito que vai ser muito bom. Para quem quiser acompanhar, fazer parte desse grupo, né, de leitura coletiva da Agatha Christie, eu vou deixar aqui embaixo, no link de descrição, o link para vocês acessarem, para vocês estarem junto com a gente no próximo livro, que será O Inimigo Secreto, o próximo livro. E eu também vou deixar aqui o meu convite para vocês entrarem, tá bom? Fazerem parte dessa leitura conjunta e a gente também marca, pelo menos no último final de semana de cada mês, a gente marca uma discussão pra gente saber quem que realmente acertou aí de primeira, quem que foi o suspeito, né? Então, todo mês vai ter esse tipo de desafio pra gente. E é isso, pessoal. Essa é a minha resenha. Foi uma resenha um pouquinho mais longa dessa vez, porque eram muitos detalhes, muitas informações para serem passadas aqui para vocês. Se vocês curtiram, deem um like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreve, tique em todas as notificações que vocês receberão mais vídeos daqui pra frente, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição também o livro, para se caso vocês tenham interesse e quiserem adquirir, tá bom? É o link da Amazon. E se vocês estiverem comprando com esse link, estará ajudando muito o canal a crescer, sem pagar mais nada do que vocês pagam no livro, tá bom? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!